A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 24 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que mostra como o Senhor age mesmo quando não entendemos seus caminhos. Peço que leiam com o coração aberto, porque essa história não é sobre mim, mas sobre a fidelidade de Deus em meio às nossas lutas. Desde pequena fui criada na verdade. Meus pais são servos fiéis, meu avô foi ancião por mais de 30 anos, e em casa sempre aprendemos que o caminho do Senhor é reto. Cresci ouvindo que a pureza era um dom precioso, algo que deveria guardar até o casamento, não por obrigação, mas por amor a Deus. E foi assim que vivi. Nunca tive namoros do mundo, nunca me deixei levar por modismos ou conversas que não edificam. Quando completei 18 anos, meu pai disse: "Filha, agora é hora de pedir a palavra se o Senhor mostrar alguém." E eu só respondi: "Se for da tua vontade, Senhor, que assim seja." Foi então que conheci o Daniel. Ele era um irmão sério, participava das reuniões, ajudava na obra da piedade e todos falavam bem dele. Os pais dele também eram da Irmandade, pessoas respeitadas. Quando ele pediu a palavra, meus pais oraram, conversaram com os anciãos, e tudo parecia certo. Eu também orei: "Senhor, se esse não for o teu caminho, fecha as portas." Mas as portas se abriram. O noivado foi anunciado e eu me senti abençoada. Nunca tive dúvidas, nunca senti algo errado. Até que os sinais começaram. Ele era carinhoso, mas nos últimos meses antes do casamento, notei que ficava quieto demais. Às vezes, quando estávamos sozinhos, ele olhava para o nada, como se estivesse longe. Eu perguntava: "Daniel, tá tudo bem?" E ele respondia: "É só cansaço, Ana. A obra tem sido pesada." Eu acreditava. Afinal, quem somos nós para questionar os servos do Senhor? Mas uma noite, enquanto orava, senti um peso no coração. Não era dúvida, era medo. Algo estava errado, mas eu não sabia o quê. 2 semanas antes da cerimônia, ele sumiu. Não atendia ao telefone, não estava em casa, e ninguém sabia onde ele estava. Meus pais ficaram preocupados, os anciãos foram procurá-lo, e eu só conseguia chorar e orar. "Senhor, o que está acontecendo? Mostra-me a tua vontade." Foi quando minha mãe recebeu uma ligação. Era a irmã do Daniel. Ela falou baixo, como se tivesse medo: "Ana Clara, você precisa saber. O Daniel está internado. Ele tentou contra a própria vida." Irmãos, eu não tinha palavras. Como um servo do Senhor, um noivo prestes a se casar, poderia chegar a esse ponto? Meus joelhos fraquejaram. Meu pai me abraçou e disse: "Vamos orar." Naquela noite não dormi. Fiquei de joelhos pedindo a Deus: "Senhor, eu não entendo. Eu guardei minha pureza, eu confiei em ti, eu segui teus caminhos. Por que isso?" E foi então que senti uma paz que não vinha de mim. Uma voz no meu coração disse: "Filha, eu conheço o fim desde o princípio. Confia em mim." No dia seguinte fui visitá-lo no hospital. Ele estava fraco, com os olhos inchados, mas quando me viu, chorou. Confessou que há anos lutava contra pensamentos escuros, que se sentia indigno, que tinha medo de não ser um bom marido, um bom pai. Ele escondia tudo, até dos pais. E quanto mais escondia, mais a escuridão crescia. Eu o abracei e disse: "Daniel, Deus não te abandonou. Ele te ama. Vamos buscar ajuda juntos." Mas ele balançou a cabeça: "Ana, eu não posso te prender a isso. Você merece um homem inteiro, não um homem quebrado." Os anciãos intervieram. O casamento foi adiado, e o Daniel começou um tratamento com irmãos da Irmandade que entendiam dessas lutas. Eu poderia ter me revoltado. Poderia ter dito: "Deus, por que comigo?" Mas em vez disso, senti que o Senhor me mostrava algo maior. Ele não permitiu que eu me unisse a um homem em desespero, não por culpa dele, mas por misericórdia. Deus me preservou de um sofrimento que eu não via. Hoje, 1 ano depois, o Daniel está melhor. Ele ainda luta, mas não está sozinho. Eu continuei minha vida. Não guardo rancor, não guardo mágoa. Aprendi que a pureza não é só física, é do coração. E que Deus, em sua sabedoria, às vezes nos livra de coisas que nem imaginamos. Ele vê o que nós não vemos. Irmãos, se você está passando por algo que não entende, não desanime. Deus não nos prometeu um caminho sem lutas, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. Ele conhece nossas dores antes mesmo de nós as sentirmos. Confie nele. Se este testemunho tocou seu coração, comente aqui. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi uma lição que nunca mais esqueci: Deus não nos abandona, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Eu poderia ter me fechado, poderia ter dito que nunca mais confiaria em ninguém, mas o Senhor, na sua bondade, me mostrou que a vida não acaba quando um sonho se desmancha. Pelo contrário, às vezes é ali, naquilo que parece o fim, que ele começa a escrever uma nova história.
Eu me lembro de uma noite depois de tudo isso, quando eu estava sentada no quintal da casa dos meus pais, olhando para o céu. Era uma daquelas noites quietas, só o som dos grilos e o vento balançando as árvores. Eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? Não foi uma pergunta de revolta, não. Foi uma pergunta de rendição. Porque eu já tinha entregado tudo nas mãos dele. E foi ali, naquela quietude, que eu senti uma paz que não vinha de mim. Era como se o Senhor estivesse dizendo, filha, confia. Eu tenho um plano. E ele tinha irmãos. Alguns meses depois, durante um culto na comum, um irmão que eu nem conhecia direito se aproximou dos meus pais e pediu para conversar comigo. Era o Tiago, um jovem que trabalhava na obra da piedade e que sempre se portava com muita seriedade. Ele não falou muito, só disse que tinha sentido no coração que deveria me conhecer melhor. Meus pais, como sempre, oraram sobre aquilo e deram a bênção para que a gente conversasse. Não foi um pedido de palavra ainda, não. Foi só um vamos ver o que Deus tem para nós. E assim começamos. Devagar, com respeito, com oração. O Tiago era diferente. Não era daquele jeito apressado, não. Ele queria fazer as coisas no tempo de Deus. A gente se encontrava na comum, conversava depois dos cultos, e ele sempre pedia para os anciãos orarem por nós. Não tinha pressa, não tinha ansiedade. Era tudo tão tranquilo que às vezes eu até me perguntava, será que é isso mesmo, Senhor? Mas a paz que eu sentia no coração falava mais alto que qualquer dúvida. Até que numa tarde de sábado, depois de um culto de doutrina, ele me chamou num canto e disse, Ana, eu quero pedir a palavra para você, mas só se você sentir que é da vontade de Deus. Eu olhei para ele e, irmãos, eu não tive dúvida. Não foi uma emoção passageira, não foi um sentimento do mundo. Foi uma certeza. Uma paz que só vem quando Deus está no controle. Claro que eu conversei com meus pais, com os anciãos. Eles oraram, pediram direção, e a bênção veio. Não foi da noite para o dia, não. Foi um processo de quase 6 meses de oração, de jejum, de espera. Mas quando veio, veio com uma confirmação tão forte que ninguém poderia duvidar. Até o Daniel, que já estava melhor, veio me abraçar e disse, Ana, eu oro para que você seja feliz, Deus sabe o que faz. E assim, no mês passado, eu e o Tiago nos unimos em casamento, na presença de Deus e dos irmãos. Não foi um casamento cheio de pompas, não. Foi simples como deve ser, mas foi cheio de Deus. Cheio de alegria verdadeira. E o mais lindo foi ver o Daniel lá sorrindo em paz. Porque, irmãos, quando a gente deixa Deus agir, Ele não só restaura a gente, como também usa a nossa história para abençoar outros. Hoje, eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não me deixou cair. Mesmo quando eu pensei que tudo tinha acabado, Ele estava preparando algo melhor. Não foi fácil, não. Teve noites de choro, teve dias de dúvida. Mas teve também as mãos dos meus pais me segurando, os irmãos orando por mim, e acima de tudo, a voz do Senhor me dizendo, não temas porque eu sou contigo. Se você está passando por uma prova hoje, se parece que tudo está desmoronando, não desista. Deus não nos prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu ser a nossa força em cada uma delas. Às vezes, Ele fecha uma porta para abrir outra que a gente nem imaginava que existia. Confie nele. Entregue suas dores, seus medos, suas decepções. Porque no final, irmãos, Deus não falha. Nunca falhou e nunca vai falhar. Se este testemunho falou ao seu coração, deixe um comentário. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos vocês, na paz do Senhor Jesus. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais dessa jornada, porque depois que Deus me tirou daquele vale, Ele não só me colocou em lugar seguro, como também me ensinou coisas que eu nunca ia aprender se não fosse pela dor. E é disso que eu quero falar agora, das lições que só a prova nos dá. Quando eu voltei para casa dos meus pais, eu achava que minha vida tinha acabado. Eu me sentia como aquelas mulheres da Bíblia que ficavam viúvas, sem esperança. Mas, irmãos, Deus não nos deixa assim. Ele não nos abandona. Meus pais, que sempre foram um exemplo de fé, me abraçaram e disseram, filha, agora é hora de reconstruir. Deus tem um propósito nisso tudo. E foi ali no colo deles que eu comecei a entender que a minha história não tinha terminado. Ela estava só começando de um jeito diferente. Os primeiros dias foram difíceis. Eu acordava com aquele peso no peito, aquela dor que parece que não sai. Mas minha mãe, com aquela sabedoria que só quem já passou por muito tem, me dizia, Júlia, não é vergonha chorar. Mas depois do choro, levanta. Porque Deus não quer te ver prostrada, Ele quer te ver de pé lutando. E foi isso que eu fiz. Todo dia, mesmo com a alma doendo, eu me ajoelhava e pedia, Senhor, me ensina. Mostra para mim o que o Senhor quer que eu aprenda com isso. E sabe, irmãos, Deus começou a me mostrar.
Ele me mostrou que às vezes a gente confunde amor com medo. Eu tinha medo de ficar sozinha, medo do que as pessoas iam pensar, medo de decepcionar. E por causa desse medo, eu fechei os olhos para coisas que não estavam certas. Mas Deus, na sua misericórdia, não me deixou continuar naquele engano. Ele me tirou dali para me ensinar a amar de verdade, primeiro a Ele, depois a mim mesma, e só então aos outros. Um dia, enquanto eu estava lendo a Bíblia, parei num versículo que marcou meu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:05. Aquilo foi como uma luz. Eu entendi que eu tinha confiado no meu entendimento, nas minhas forças, nas minhas vontades. Mas Deus queria que eu confiasse nele, só nele. E foi aí que eu comecei a entregar de verdade. Não foi do dia para a noite, não. Teve dias que eu ainda olhava para trás e pensava, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter tentado mais? Mas toda vez que essa dúvida vinha, Deus mandava um irmão, uma irmã, ou até um versículo para me fortalecer. Uma vez, uma irmã mais velha da comum me chamou e disse, Júlia, Deus não tira a gente de um lugar para nos deixar perdidos. Ele tira para nos colocar no lugar certo. Aquilo me deu uma paz que eu não tinha há muito tempo. E foi nesse tempo de restauração que eu comecei a ver as bênçãos que Deus estava preparando. Eu não estava mais presa naquela situação, então eu podia respirar. Podia orar sem aquele nó na garganta. Podia sorrir sem forçar. E o mais lindo, eu comecei a enxergar os irmãos de um jeito novo. Vi que tinha gente que estava passando por coisa pior que a minha e continuava firme, louvando a Deus. Vi que a fé não é só para a hora boa, é para a hora do aperto também. Um dia, o pastor chamou a juventude para um culto especial, e eu fui com o coração pesado, mas disposta a ouvir. E lá, irmãos, Deus falou comigo de um jeito que eu nunca vou esquecer. O pastor falou sobre José do Egito, aquele que foi traído, vendido, preso, mas que Deus levantou para ser abençoado. E eu senti como se Deus estivesse me dizendo, Júlia, eu não esqueci de você. Eu tenho um plano. Saí daquele culto diferente. Saí com uma certeza, Deus não estava me castigando. Ele estava me preparando. E sabe o que é mais lindo? Que nessa caminhada Deus não só me curou, como também me deu um coração novo. Um coração que não guarda rancor. Porque, irmãos, eu poderia ter ficado com ódio, com amargura. Mas Deus me ensinou que perdoar não é para quem traiu, é para a gente mesmo. É para a gente ser livre. Hoje, quando eu lembro daqueles dias, eu não sinto mais dor. Sinto gratidão. Porque foi ali, na minha fraqueza, que eu encontrei a força de Deus. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não tenham medo de pedir ajuda. Eu demorei para falar com os meus pais, demorei para abrir o coração para alguns irmãos de confiança. Mas quando eu fiz isso, foi como se um fardo saísse das minhas costas. A gente não foi feito para carregar sozinho. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar a levantar. Não é vergonha precisar de apoio. O que é vergonha é ficar calado quando a alma está gritando por socorro. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Até nas coisas que eu achava que eram contra mim, Ele estava trabalhando a meu favor. Às vezes a gente quer que Deus mude a situação, mas Ele quer mudar a gente primeiro. E é isso que faz toda a diferença. Se você está passando por uma luta hoje, se parece que não tem saída, eu te digo, não desista. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está contigo, mesmo que você não sinta. Ele está te segurando, mesmo que seus pés estejam tremendo. Confia nele. Entrega. Porque no final, irmãos, a vitória é nossa. E ela vem não quando a gente vence sozinho, mas quando a gente deixa Deus lutar por nós. Vamos orar juntos? Se você precisa de uma palavra de ânimo, deixa aqui nos comentários. Se você quer que a gente ore por você, é só pedir. E se este testemunho te tocou, compartilha para abençoar mais alguém. Que Deus abençoe a todos vocês, na paz do Senhor Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que a vitória não é a ausência da batalha, mas a presença de Deus no meio dela. Porque eu poderia ter ficado amargurada, poderia ter guardado rancor, poderia ter me fechado para tudo e para todos. Mas Deus, na sua misericórdia, não deixou. Ele colocou no meu coração um desejo de perdão. Não por merecimento daquele que me feriu, mas porque eu precisava ser livre. Porque ódio é uma prisão, e Deus não quer seus filhos acorrentados. Foi num culto de quarta-feira, aquele culto que a gente sabe que é especial, que o irmão que estava dirigindo falou sobre José do Egito. Como ele, mesmo traído pelos seus, mesmo vendido, mesmo caluniado, continuou firme. E ali, irmãos, foi como se Deus falasse direto no meu ouvido. Filha, eu tenho um propósito para você além dessa dor. Não era para eu ficar presas às lágrimas do passado, mas para eu enxergar que Deus poderia usar até aquilo para abençoar outras pessoas.
Porque quando a gente passa por algo e Deus nos levanta, a gente vira um farol para quem ainda tá no escuro. E foi aí que eu comecei a servir mais. Não só nos cultos, não só nas reuniões de irmãs, mas no dia a dia. Uma palavra aqui, um abraço ali, um café na casa de uma irmã que estava desanimada. Porque a gente não precisa de grandes discursos para mostrar o amor de Deus. Às vezes, é só sentar do lado, segurar a mão e dizer: eu entendo. Eu também passei por isso. Mas Deus é fiel. E sabe, irmãos, foi nessas pequenas coisas que eu encontrei a minha cura. Porque quando a gente se doa, a gente esquece de si mesmo. E é assim que o inimigo perde força, quando a gente para de olhar para nossa ferida e começa a enxergar a necessidade do outro. Claro que não foi fácil. Ainda tem dias que a memória vem, que o coração aperta. Mas agora eu sei o que fazer nessas horas. Eu oro. Eu clamo. Eu lembro das promessas. Porque a palavra diz que Deus guarda em paz aquele cujo propósito está firme nele. E o meu propósito, irmãos, é servir, é amar, é ser luz onde tem escuridão. Não porque eu sou forte, mas porque Ele é forte em mim. E tem mais uma coisa que eu aprendi nesse caminho: a importância de não julgar. Porque antes de tudo isso acontecer, eu olhava para outras irmãs que passavam por separação, por traição, e no meu coração, sem querer, eu pensava: como ela deixou chegar a esse ponto? Hoje eu peço perdão a Deus por esses pensamentos. Porque a gente não sabe a luta do outro. A gente não sabe as noites de choro, as orações não respondidas, as batalhas que só Deus vê. Então, se você está passando por algo e sente que os outros estão te julgando, lembra: só Deus conhece o seu coração. E Ele não te condena. Ele te chama para mais perto. Hoje eu tenho paz. Não é uma paz de ausência de problemas, mas uma paz que vem de saber que não importa o que vier, Deus está no controle. Eu não sei o que o amanhã guarda, mas eu sei em quem eu tenho crido. E isso, irmãos, é suficiente. Então, se você está lendo isso hoje e está com o coração partido, eu te digo: não desista da sua fé. Não deixe que o inimigo te convença de que Deus te abandonou, porque Ele não abandona. Ele está ali do seu lado, esperando você estender a mão para Ele segurar. Às vezes, a gente está tão focado na tempestade que não vê a mão de Deus estendida para a gente. Mas Ele está ali. Sempre esteve. Sempre estará. E para fechar, eu quero deixar um versículo que Deus tem usado muito na minha vida. Esperai no Senhor, animai-vos, e fortifique-se o vosso coração. Esperai, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Não é fácil esperar. Não é fácil confiar quando tudo parece desabar. Mas, irmãos, vale a pena. Porque no final, a gente vê que Deus estava trabalhando o tempo todo. Mesmo quando a gente não via, Ele estava agindo. Então, vamos seguir em frente? Vamos confiar? Vamos deixar Deus escrever a nossa história? Porque a melhor parte ainda está por vir. E eu tô aqui, firme nessa esperança. Se você quiser que a gente ore por você, é só deixar nos comentários. Se você precisa de um ombro, de uma palavra, a Irmandade está aqui. E se este testemunho te abençoou, compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, na paz do Senhor Jesus. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Quando eu olho para trás e vejo tudo que o Senhor já fez na minha vida, o coração se enche de gratidão, mas também de uma certeza: Deus não nos deixa no escuro. Ele ilumina os caminhos mais tortuosos, mesmo quando a gente acha que não tem mais saída. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais dessa jornada, porque sei que tem alguém aí que precisa ouvir: Deus não terminou contigo não. Ele só está preparando algo maior. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, tudo parecia um sonho ruim do qual eu não conseguia acordar. As noites eram longas, os pensamentos vinham sem parar. Será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter tentado mais? Mas, irmãos, quando a gente busca a Deus de verdade, Ele não deixa a gente se perder em dúvidas. Meu pai, homem de Deus, firme na fé, sentou comigo e disse: Filha, o Senhor não te trouxe até aqui para te deixar agora. Você orou, você buscou, e Ele respondeu. Agora é hora de confiar. E aquilo me deu uma paz que eu não tinha há muito tempo. Mas não pense que foi fácil. Os dias que se seguiram foram de muita luta. A vergonha, aquela sensação de que todo mundo estava olhando para mim, julgando, falando. Ah, irmãos, o inimigo sabe onde bater. Ele sabe das nossas fraquezas. Mas eu aprendi uma coisa: quando a gente se apega à palavra de Deus, nenhuma arma formada contra a gente próspera. E foi assim que eu comecei a me levantar. Não de uma vez, não do dia para a noite, mas aos poucos com a ajuda do Senhor. Um dia, enquanto eu estava lendo a Bíblia, parei no Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um abraço de Deus. Porque eu estava quebrantada, sim.
Eu estava oprimida, sim, mas ele estava perto. Ele sempre está perto. E foi nesse momento que eu entendi, a minha história não tinha acabado. Deus estava só reescrevendo os capítulos que o inimigo tentou destruir. Claro que teve gente que não entendeu. Teve irmãos que olhavam para mim e cochichavam, coitada, separou. Outros até vieram com aquele discurso de tem que perdoar, tem que voltar. Mas, irmãos, perdoar não é sinônimo de voltar atrás. Perdoar é soltar, é deixar nas mãos de Deus. E foi o que eu fiz. Orei por aquele homem, pedi a Deus que o iluminasse, que o trouxesse de volta pro caminho. Mas também orei por mim, Senhor, me dá forças para seguir, me mostra o teu plano. E Deus, fiel como sempre, foi me guiando. Com o tempo comecei a participar mais das reuniões na comum. No começo era difícil. Eu me sentia envergonhada, como se todo mundo soubesse da minha história. Mas aos poucos os irmãos foram me abraçando, me encorajando. Uma irmã mais velha, que já tinha passado por coisas difíceis, me disse: Júlia, o diabo quer que a gente se esconda na vergonha. Mas Deus quer que a gente se levante no testemunho. Aquilo mexeu comigo. Deus não quer que a gente fique preso no passado. Ele quer que a gente use a nossa história para abençoar outros. E foi assim que eu comecei a enxergar um propósito em tudo aquilo. Não foi à toa que eu passei por aquilo. Não foi à toa que Deus me tirou dali. Ele estava me preparando para algo maior. Hoje eu vejo irmãs que passam por situações parecidas, que chegam para mim com o coração partido, e eu posso dizer: eu sei como você se sente. Mas Deus tem um plano. Ele não te abandonou. E isso, irmãos, não tem preço. Agora eu não estou dizendo que é fácil. Tem dias que a saudade aperta, que a memória dói. Mas eu aprendi que Deus não tira a dor, mas Ele dá força para a gente suportar. E Ele tem sido fiel em cada passo. Hoje eu tô em paz. Não porque tudo tá resolvido, não porque a vida tá perfeita, mas porque eu sei que Ele tá no controle. E isso basta. Para quem tá passando por uma separação, por uma traição, por uma decepção, eu quero dizer: não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que você não merece ser feliz. Deus tem um plano para você. Talvez você não veja agora, talvez esteja difícil enxergar, mas Ele tá trabalhando. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e vai ver que tudo aquilo que você achou que era o fim, na verdade, era só Deus te preparando para um novo começo. E para fechar, eu quero deixar mais um versículo que tem sido um bálsamo para minha alma. Esqueça o que ficou para trás e avance para o que está adiante. Filipenses 3:13. Não é fácil esquecer, não é fácil seguir em frente. Mas com Deus a gente consegue. Um passo de cada vez. Então, irmãos, se você está passando por algo difícil, não se cale. Busque a Deus. Fale com os irmãos. A irmandade é família. E família não deixa ninguém para trás. Se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários. Se você quer que a gente ore por você, é só pedir. E se este testemunho te tocou de alguma forma, compartilha. Porque tem alguém aí que precisa ouvir que Deus não acabou. Ele só está começando. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça, que Ele console, que Ele renove as forças de quem está fraco. Na paz do Senhor Jesus, amém. A paz de Deus, meus irmãos. Eu não poderia terminar esse relato sem contar como o Senhor tem agido na minha vida depois dessa tempestade. Porque vejam bem, quando a gente passa por uma prova dessas, a gente acha que nunca mais vai sorrir, que nunca mais vai confiar, que nunca mais vai ter paz. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele não só sarou as minhas feridas como também me deu um propósito novo. E é disso que eu quero falar agora, porque eu sei que tem muita irmã aí que está se perguntando: e agora, Júlia? Como é que a gente segue depois de tudo isso? Pois eu vou contar. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil. Não, irmãos. Eu acordava de manhã e parecia que o peso do mundo estava em cima do meu peito. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela via meu sofrimento e só dizia: filha, entrega nas mãos dele. Você já fez a sua parte. Agora é com Deus. E eu tentava, mas tinha dias que a dor era tão grande que eu nem conseguia levantar da cama. Até que um dia meu pai me chamou no quarto dele. Ele sentou na beira da cama, pegou minha mão e disse: Júlia, você não é a primeira nem vai ser a última a passar por isso. Mas você tem uma escolha, ou fica aqui se lamentando, ou levanta e deixa Deus usar essa dor para abençoar alguém. Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Não foi fácil ouvir, mas foi o que eu precisava. Foi aí que eu comecei a pedir a Deus: Senhor, se tu queres me usar, me mostra como. Porque sozinha eu não consigo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus começou a abrir portas que eu nem imaginava. Primeiro foi na obra da piedade. Minha tia, que sempre trabalhou com as crianças na escola bíblica, me convidou para ajudar. Eu relutei.
porque eu achava que não tinha força para lidar com criança, com alegria, com coisa boa. Mas ela insistiu: Júlia, às vezes a gente acha que não tem nada para dar, mas é justamente quando a gente se esvazia que Deus enche a gente de novo. E foi verdade. No começo era difícil. Eu via aquelas crianças tão puras, tão felizes e o meu coração doía. Mas aos poucos, Deus foi sarando essas feridas através delas. Cada sorriso, cada abraço, cada tia Júlia, conta uma história pra gente. Era como um remédio pra minha alma. Depois, veio o convite para participar do coral da Irmandade. Eu sempre gostei de cantar, mas depois do casamento eu tinha parado. Achava que não tinha mais voz, que não tinha mais louvor dentro de mim. Mas as irmãs me chamaram: Júlia, vem cantar conosco. A gente precisa de você. E eu fui. No primeiro ensaio eu não conseguia cantar sem chorar. As palavras dos hinos me tocavam tão fundo que parecia que estavam falando só pra mim. Mas com o tempo aquele choro virou força. E hoje, quando eu canto Deus é fiel, Ele não muda, eu canto com uma certeza que só quem passou pelo vale entende. Mas sabe o que foi mais surpreendente, irmãos? Foi como Deus usou até mesmo a minha dor para ajudar outras irmãs. Um dia depois do culto, uma moça que eu nem conhecia direito veio até mim e disse: Irmã Júlia, eu ouvi seu testemunho e foi como se você tivesse falado da minha vida. Eu também tô passando por uma situação difícil no meu casamento. Você acha que a gente pode conversar? Aquilo me deixou sem palavras. Porque vejam só, eu achava que a minha história era só minha, que ninguém ia entender. Mas Deus mostrou que não. Ele usou aquilo que o inimigo quis usar para me destruir para ser uma bênção na vida de outra pessoa. E assim foi. Pouco a pouco, outras irmãs começaram a me procurar. Umas com problemas no casamento, outras com dúvidas sobre a vontade de Deus, outras só precisando de um ombro para chorar. E eu, que achava que não tinha mais nada para oferecer, vi que Deus tinha me dado um dom. O dom de ouvir, de consolar, de dizer eu entendo, porque eu também passei por isso. Não que eu tenha todas as respostas, não. Mas eu tenho a certeza de que Deus ouve, Deus vê, e Deus age no tempo certo. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquela situação como também me deu um ministério dentro da Irmandade. Não é um ministério de púlpito, não é um ministério de destaque. É um ministério de amor, de acolhimento, de estar ali para quem precisa. E isso, para mim, é mais valioso do que qualquer coisa. Claro que tem dias que a memória ainda dói. Tem dias que eu vejo um casal feliz e sinto uma pontada no coração. Tem dias que eu ainda me pergunto: por que comigo? Mas aí eu lembro das palavras do meu pai: Deus não tira a prova, mas Ele dá força para passar por ela. E é isso que eu tenho feito. Um dia de cada vez. E para quem tá lendo isso e tá pensando: mas e o amor, Júlia? Você não vai arrumar outro marido? Eu digo: irmãos, o meu coração ainda tá se curando. Não é que eu tenha fechado as portas, não. Mas eu aprendi que antes de qualquer coisa, eu preciso estar inteira. Porque um relacionamento que não é da vontade de Deus, por mais bonito que pareça, vai doer. E eu não quero mais dor. Eu quero paz. Eu quero a bênção de Deus. Se um dia Ele mostrar que é para eu seguir com alguém, que seja. Mas enquanto isso, eu tô feliz servindo a Ele, cuidando da minha família, ajudando as irmãs. Porque no final das contas, o maior amor que a gente pode ter não é de um homem, não é de uma mulher, é de Deus. E Ele nunca falha. Então, se você tá passando por uma decepção, se você tá se sentindo sozinho, se você acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer: tem jeito sim. Deus não te abandonou. Ele tá ali do seu lado mesmo que você não sinta. Ele tá preparando algo novo. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas Ele tá trabalhando. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e vai ver que até mesmo aquelas lágrimas serviram para algo. Para fechar, eu quero deixar um versículo que tem sido a minha âncora nessa jornada. Esperai no Senhor, animai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Esperai, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Não é fácil esperar. Não é fácil confiar quando a gente não vê saída. Mas Deus é fiel. Ele não mente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, irmãos, se esse testemunho te tocou, deixa um comentário. Se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai orar por você. E se você conhece alguém que está passando por uma luta parecida, compartilha esse relato. Porque às vezes a gente acha que está sozinho, mas tem alguém aí que precisa ouvir que não tá. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure, que Ele sarar, que Ele dê forças para quem está fraco. E que a gente nunca esqueça, Deus não acabou. Ele só está começando. Na paz do Senhor Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do poço, mas Ele também nos ensina a caminhar de novo. Porque depois que eu voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil.
Não era só questão de arrumar as malas e seguir em frente. Não. Tinha as perguntas dos outros, os olhares, os cochichos. O que aconteceu com a Júlia? Por que ela voltou? Será que ela fez algo errado? E eu, irmãos, eu só queria sumir. Só queria que a terra me engolisse. Porque mesmo sabendo que Deus tinha me livrado, o coração ainda doía. A vergonha ainda queimava. Mas aí numa noite minha mãe me chamou no quarto. Ela sentou na beira da cama, pegou minha mão e falou assim: filha, você não precisa explicar nada pra ninguém. Deus sabe de tudo. E Ele é quem vai te justificar. Ela não falou muito, mas aquelas palavras foram como bálsamo. Porque vejam só, irmãos, às vezes a gente acha que precisa se defender, precisa dar satisfação, precisa provar que tá certo. Mas não. Deus é quem nos defende. Deus é quem nos justifica. E quando a gente para de lutar sozinho e deixa Ele agir, aí sim as coisas começam a se ajeitar. E foi o que aconteceu. Eu parei de me preocupar com o que os outros iam pensar. Parei de me culpar por algo que não era culpa minha. E comecei a me apegar naquilo que eu sempre soube, que Deus não erra. Que seus caminhos são perfeitos, mesmo quando a gente não entende. Porque vejam bem, irmãos, se Deus permitiu que eu passasse por aquilo, era porque Ele tinha um propósito. E hoje, olhando para trás, eu vejo que foi para me ensinar a depender só dele. Para me mostrar que mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Ele tá ali, segurando a gente pelas mãos. E foi nessa época que eu comecei a frequentar mais as reuniões. Não para fugir da dor, não para me esconder, mas para buscar força. Porque, irmãos, a irmandade é assim: quando um membro sofre, todos sofrem junto. E quando um membro é consolado, todos se alegram. E foi ali, entre os hinos, entre as orações, entre as palavras dos irmãos mais velhos que eu fui sarando. Não foi de um dia para o outro. Não foi mágica. Foi processo. Foi confiar que Deus estava restaurando, mesmo quando eu não vi ainda. E um dia, depois de muito tempo, eu tive coragem de pedir a palavra para dar um testemunho. Não para contar minha história toda, não para expor ninguém, mas para dizer uma coisa simples: que Deus é fiel. Que Ele não desampara os seus. Que mesmo quando a gente acha que tá sozinho, Ele tá ali. E quando eu terminei de falar, irmãos, uma irmã veio até mim e falou: Júlia, eu tava passando pela mesma coisa. Eu não tinha coragem de falar com ninguém. Mas hoje, ouvindo você, eu vi que não tô sozinha. E foi aí que eu entendi: a minha dor não foi em vão. Deus usou até aquilo que o inimigo quis usar para me destruir para abençoar outra pessoa. E hoje, irmãos, eu posso dizer: eu tô em paz. Não porque tudo tá resolvido, não porque a vida tá fácil, mas porque eu sei que Deus tá no controle. Eu sei que Ele não me deixou cair, não me deixou afundar. E se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por mim, Ele faz por qualquer um que confia nele. Então, se você tá passando por uma luta hoje, se você tá sentindo que não aguenta mais, se você tá achando que ninguém entende o que você tá sentindo, eu quero te dizer: Deus entende. Ele vê cada lágrima, Ele ouve cada suspiro, Ele sabe cada dor. E Ele não vai te deixar. Pode confiar. Pode descansar nele. Porque no final, irmãos, não é a nossa força que vai nos sustentar. É a força dele. É a mão dele que nos segura. É o amor dele que nunca falha. E para fechar, eu quero deixar mais um versículo que tem me fortalecido, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Não precisa carregar sozinho, irmão. Não precisa sofrer calado. Deus está te chamando para descansar nele, para confiar que Ele vai te guiar, mesmo quando o caminho está escuro. Então, se esse testemunho te alcançou de alguma forma, deixa um comentário. Se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai interceder por você. E se você conhece alguém que precisa ouvir que Deus não desampara, compartilha esse relato. Porque às vezes a gente acha que está no fundo do poço, mas é justamente ali que Deus começa a fazer a sua obra mais linda. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele enxugue cada lágrima, que Ele sarar cada ferida, que Ele restaure cada sonho quebrado. E que a gente nunca se esqueça: com Deus, não tem fim. Não tem adeus. Não tem acabou. Com Deus, sempre tem um novo começo. Sempre tem uma nova chance. Sempre tem esperança. Na paz do Senhor Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do poço, mas Ele também nos ensina a andar em terreno firme. Porque depois que tudo aconteceu, eu pensei: e agora, Senhor? Como eu vou seguir em frente? Mas o Senhor, na sua bondade, foi me mostrando que a vida não acabava ali, que eu ainda tinha um propósito, que eu ainda tinha uma família que me amava, uma irmandade que me apoiava, e acima de tudo, um Deus que nunca me abandonou. Os primeiros dias não foram fáceis, não.
Eu acordava com aquele vazio no peito, aquela dor que parece que não passa. Mas sabe o que me sustentava? As orações da minha mãe. Todas as manhãs, antes de eu abrir os olhos, eu já ouvia ela no quarto ao lado, intercedendo por mim. E não era só ela não. Minha irmã mais velha, que já tinha passado por provações semelhantes, sentava ao meu lado e dizia: Júlia, não é vergonha nenhuma você ter saído dessa situação. Vergonha é quem traiu a aliança que fez com Deus. Essas palavras, irmãos, foram como bálsamo para minha alma. E o mais lindo é que mesmo com toda a dor, Deus começou a me mostrar que Ele tinha um plano. Um dia, enquanto eu estava lendo a Bíblia, parei em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aquilo me tocou tão fundo que eu chorei. Porque eu via que mesmo no meio da tempestade, Deus estava me falando: confia em mim. Eu não acabei contigo. Eu só tô te preparando para algo maior. E foi aí que eu comecei a me envolver mais na obra da piedade. Não por obrigação, não para preencher um vazio, mas porque eu sentia que era ali que Deus queria me usar. Comecei a ajudar nas reuniões das irmãs mais novas, compartilhando o que eu tinha aprendido, não como quem sabe tudo, mas como quem já tinha sido quebrada e restaurada. E sabe o que eu vi? Que muitas irmãs passavam pelas mesmas lutas, pelas mesmas dúvidas, pelo mesmo medo de serem julgadas. Mas quando a gente abre o coração, quando a gente deixa Deus trabalhar, Ele usa até as nossas feridas para abençoar alguém. Claro que teve aqueles que olhavam torto, que cochichavam. Olha lá, a irmã Júlia separada. Mas sabe o que eu aprendi? Que a opinião dos homens não define o nosso valor diante de Deus. O que importa é se a gente tá andando na vontade dele. E eu tava. Porque eu não tinha saído daquele casamento por rebeldia, por orgulho, por vontade própria. Eu tinha saído porque Deus mesmo tinha me mostrado que aquela não era a sua vontade para minha vida. E quando a gente faz a vontade de Deus, mesmo que o mundo todo critique, a gente tem paz. E essa paz, irmãos, é algo que ninguém pode tirar, porque ela não vem das circunstâncias. Ela vem de saber que no final das contas, a gente tá nas mãos dele, que ele é quem escreve a nossa história, que ele é quem seca as nossas lágrimas, que ele é quem transforma a nossa dor em testemunho. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só dor. Eu vejo a mão de Deus me guiando. Eu vejo as vezes que Ele me segurou quando eu pensei que ia cair. Eu vejo as pessoas que Ele colocou no meu caminho para me fortalecer. E eu vejo, acima de tudo, que Ele é fiel. Mesmo quando a gente duvida, mesmo quando a gente chora, mesmo quando a gente não entende, Ele é fiel. E é por isso que eu tô aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que Deus não quer que a gente guarde as nossas batalhas para nós mesmos. Ele quer que a gente conte. Que a gente mostre para outros que sim, a vida dói, mas Deus sara. Que sim, o caminho é difícil, mas Deus ilumina. Que sim, às vezes a gente tropeça, mas Deus nos levanta. Então, se você tá passando por uma luta hoje, se você tá sentindo que não aguenta mais, se você tá com medo do amanhã, eu quero te dizer, não desista. Não solta a mão de Deus. Porque Ele não vai soltar a sua. Pode ser que hoje você não veja saída. Pode ser que hoje você só veja escuridão. Mas Deus já está trabalhando. Deus já está preparando a sua vitória. Deus já está escrevendo o seu testemunho. E quando essa vitória chegar, e ela vai chegar, você vai olhar para trás e vai dizer, igual eu tô dizendo hoje, valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena acreditar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o coração de vocês de paz, de esperança, de fé. E que a gente nunca se esqueça, com Deus não tem derrota. Não tem fim. Não tem mais jeito. Com Deus, sempre tem um milagre no caminho. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Sempre tem um novo capítulo para ser escrito. E esse novo capítulo, irmãos, pode começar hoje. Pode começar agora. Pode começar com você dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, eu confio em Ti. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém.